Eu aposto que você não sabe o que é uma prensa de Gutenberg. E te garanto que ela foi muito mais importante do que você possa imaginar. Milhares de inovações tecnológicas surgem todo ano. Algumas alcançam grande notoriedade pela quantidade de usuários e utilidade no dia a dia. Já outras não são nem notadas e, quando são, caem em esquecimento pouco tempo depois de seu lançamento. Mas hoje, estamos aqui para falar daquelas invenções que ficaram marcadas na história. Lembrando que a ordem é aleatória, todas essas tecnologias foram importantes, e não significa que a primeira seja mais importante que a 10ª ou vice-versa. Então vamos conferir quais tecnologias são essas. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a roda foi originalmente criada não para locomoção, mas sim para a produção de cerâmica por volta de 3.500 anos antes de Cristo. E só 300 anos depois viria a ser usada na transportação e comércio. Porém, o conceito de roda foi a raiz de uma semente muito maior. Essa concepção possibilitou que no futuro invenções como engrenagens e roldanas fossem criadas, mudando completamente o rumo da humanidade. E como falar de rodas e não lembrar dos carros? Os carros foram inventados no final do século XIX. Várias empresas por todo o mundo estavam tentando desenvolver o conceito de um carro moderno. Porém, o engenheiro que recebeu maiores créditos pela invenção foi Carl Benz. Os carros vieram para revolucionar muito mais do que só os meios de transporte. Eles também influenciaram todo o planejamento urbano e arquitetônico das sociedades modernas. É quase impossível pensar em uma cidade sem ruas. Além disso, a fabricação de carros influenciou diretamente a maneira com que as empresas organizavam suas linhas de produção, gerando um movimento muito famoso denominado como Fordismo. Conhecimento é poder. Mas desde quando o conhecimento foi produzido em escala? Criado pelo alemão Johannes Gutenberg em 1439, a prensa de Gutenberg foi a primeira forma de impressão em massa. Ela funcionava transferindo tinta de moldes metálicos para o papel. E apesar de existirem outros equipamentos parecidos na época, o diferencial dessa prensa é a incrível mobilidade que suas partes metálicas possuíam, podendo assim criar inúmeras combinações de letras, formando palavras, frases e até páginas em alguns instantes. E assim, a disseminação do conhecimento começou, transformando o nosso modelo de educação para o resto de nossas histórias. Apesar de ser um tema controverso, as vacinas tiveram e têm um papel muito importante no âmbito da saúde em nossa sociedade. Criada pelo naturalista Edward Jenner em 1796, a primeira vacina foi feita para combater a varíola, e desde então a mesma técnica foi usada para a prevenção de várias outras doenças causadas por vírus e bactérias. A vacina funciona como uma espécie de treinamento para o nosso sistema imunológico. Ela introduz moléculas específicas do patógeno que geram uma resposta de defesa no nosso corpo, claro, sem prejudicar a nossa saúde. Assim, produzimos os tão conhecidos anticorpos, que defendem nosso organismo sempre que formos infectados por aquele mesmo agente patogênico. Carros, aviões, fábricas, trens, espaçonaves, nenhum desses métodos de transporte teria sido possível se não fosse a descoberta inicial do motor a vapor. O primeiro uso prático da combustão externa foi em 1698, quando Thomas Savery desenvolveu uma bomba hidráulica movida a vapor. Os motores movidos por essa mesma força foram aperfeiçoados no final dos anos 1700, por James Watt, e foram a causa de um dos mais importantes saltos tecnológicos da história da humanidade. Ao longo do século XIX, a combustão externa permitiu melhorias exponenciais no transporte, agricultura e manufatura. Também impulsionou o surgimento de superpotências mundiais como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. E o mais importante, o princípio básico da máquina a vapor de transformar energia em movimento preparou o terreno para inovações posteriores,
como por exemplo motores de combustão interna e turbinas a jato, que levaram ao surgimento de carros e aeronaves durante o século XX. As bússolas podem ser consideradas obsoletas se comparadas aos satélites e GPS atuais, mas seu impacto na navegação foi inestimável. Originalmente inventado na China por volta do século XIV, as bússolas substituíram ferramentas como o astrolábio, se tornando o principal instrumento de navegação para os marinheiros. A bússola forneceu aos exploradores um método confiável para cruzar os oceanos do mundo, sem depender de clima e muito menos do horário. Um avanço que deu início à grande expansão marítima e conquistou para a Europa a riqueza e o poder que mais tarde alimentariam a Revolução Industrial. Mais importante ainda, a bússola permitiu a interação entre civilizações anteriormente isoladas. Infelizmente, a maioria desses contatos não foram pacíficos. Apesar de existirem desavenças sobre quem inventou o avião, é indiscutível que essa foi uma das maiores criações da humanidade. Tenho certeza que até os irmãos Wright e os Santos Dumont concordariam com essa afirmação. Os aviões criaram um novo paradigma sobre viajar longas distâncias em curtos períodos. Além disso, os aviões foram decisivos em grandes guerras, como por exemplo na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Enquanto os primeiros computadores ocupavam quase 170 metros quadrados e pesavam quase 50 toneladas, hoje você está assistindo esse vídeo em um aparelho muito mais potente que ocupa consideravelmente menos espaço. Essa é a beleza dos computadores pessoais. Os computadores como conhecemos foram inventados na década de 70 e um dos modelos que mais se popularizou foi o Apple II, criado por Stephen Wozniak. E hoje todos sabem o império que a Apple construiu. Os computadores pessoais deram o poder para pessoas como eu e você criarmos um novo mundo, figurativamente e literalmente, como é o caso de vários desenvolvedores de games. Embora a rede mundial de computadores, que você inclusive usou para encontrar esse vídeo, esteja em desenvolvimento desde a década de 1960, a internet como conhecemos hoje é uma invenção ainda mais moderna. A criação da World Wide Web na década de 1990 pelo inglês Tim Berners-Lee é responsável por transformar nossa comunicação, comércio, entretenimento, política ou o que mais você conseguir imaginar. Os foguetes foram uma contribuição do século XX para a humanidade. Apesar de já terem sido usados para a guerra, sua maior contribuição é a exploração espacial, que nos possibilitou enviar satélites, sondas e até pessoas para fora do nosso planeta. Os foguetes estão cada vez mais em voga, principalmente quando o assunto é colonizar outros planetas, tendo em vista que a empresa SpaceX visa efetuar a primeira missão tripulada para Marte até 2026. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para que toda vez que lançarmos um vídeo novo, você possa adquirir mais conhecimento. Muito obrigado, até a próxima aventura tecnológica e lembre-se, o futuro já começou.